Olá a todos, bem-vindos ao meu vídeo de entrada para os NYX Face Awards Portugal 2018. Espero que gostem e vamos à maquilhagem. Vou começar por usar um primer em todo o rosto para ajudar a fixar a maquilhagem e uma melhor aplicação também. Depois vou pegar um lápis clarinho, praticamente da cor da pele, e vou desenhar o esboço do contorno da boca que vamos depois preencher mais tarde. Isto ajuda a cometer menos erros depois quando vamos desenhar com o preto. Desenhar a boca bem grande, por fora dos lábios e quase até às orelhas. Depois vou espalhar uma base bem pálida em toda a zona do rosto, que não inclui a parte da boca que vamos desenhar mais tarde. Vou espalhar esta base com um pincel. Depois, para aplicar a base no contorno das linhas da boca, vou usar um pincel mais achatado e mais fino. Não precisamos de base na zona da boca, por isso é que eu estou a espalhar a base com muito cuidado em redor das linhas, evitando passar por dentro das linhas da boca. De seguida vou matificar a pele com um pó solto, porque eu tenho a pele bastante oleosa e aí não nos interessa esse aspecto para esta maquilhagem. Depois vou aplicar um corretor de olheiras. Vou aplicar o corretor em torno de todo o olho, tanto em baixo na zona da olheira como na zona da pálpebra, para uniformizar o tom da pele. Depois vou matificar também com o mesmo pó. Depois vamos começar a desenhar o formato do olho. Vamos desenhar uma linha curva entre o canto interno do olho e o início da sobrancelha. Contornamos a sobrancelha. Contornamos a linha das pestanas inferior e fazemos também uma linha a unir o fim da sobrancelha e o canto externo do olho. Vou fazer o mesmo para os dois lados. Estou a começar com um lápis para não ficar tão marcado. Vou preencher a minha sobrancelha com o preto e aproveitar o formato da mesma para fazer de eyeliner do olho que estamos a criar. Depois de desenhar com o lápis, vou passar por cima com o eyeliner em gel para ficar mais carregado, mais escuro. Como já temos o desenho com o lápis, é mais fácil depois passar com o eyeliner sem cometer grandes erros. Vou também passar na sobrancelha para escurecer ainda mais. Usando para isto um pincel muito fininho, mesmo de eyeliner. É o melhor para fazer as linhas finas. Depois vou fazer ali um cat eye no fim do olho, na parte externa, na continuação da nossa própria sobrancelha. O eyeliner em gel é o ideal para isto porque o líquido pode ser mais fácil cometer erros. Eu acho que este é mesmo o melhor. E este eyeliner em gel foi o meu melhor amigo durante todo este vídeo, como poderão ver daqui para a frente. Depois, com o mesmo lápis que usámos para desenhar a boca, vamos fazer o esboço da parte da parte central do olho. Depois passar com o lápis preto. Não se preocupem se não ficar perfeito, porque a seguir vamos passar com o eyeliner em gel e aí sim já tem que ficar perfeito. Usando o mesmo pincel, porque como é pequeno é mais difícil cometer erros e sair por fora das linhas. Demora mais tempo, mas acho que vale a pena.
fazer o mesmo para os dois olhos, aperfeiçoar o desenho se for necessário. Depois do eyeliner em gel todo aplicado, vou matificar aquela zona com uma sombra preta para ter a certeza que não começa a vincar nas dobras do olho e também que fica com um aspecto mais mate, e eu prefiro assim. Depois vou pegar num batom vermelho e vou passar com um pincel assim ligeiramente pontiagudo e vou pintar as outras partes do olho que ainda estão por pintar. Esta cor vai servir como base a uma sombra vermelha que eu vou aplicar por cima desta. Isto ajuda a que a cor vermelha fique mais forte do que usando apenas a sombra. Eu deixei ali uma ligeira margem entre o preto e o vermelho porque acho que dá uma dimensão ao olho que acho que fica mais bonito do que se fosse tudo completamente pintado, não sei, acho que dá outra dimensão ao olho. Depois do batom todo aplicado, vou então pegar na paleta Fire da NYX, da linha In Your Element, e vou pegar na sombra vermelha, com o mesmo pincel, vou preencher toda a zona vermelha que pintei com o batom. Ajuda a matificar e também a intensificar o vermelho. Esta sombra é muito pigmentada. Depois do vermelho todo aplicado, vou usar o Jumbo Eye Pencil da NYX na cor Milk para fazer uns pontinhos brancos nos olhos, para dar ali uma luminosidade ao olho, tal como fica nos nossos olhos naturalmente quando bate uma luz. Agora, novamente com o eyeliner em gel, vou delinear a parte de cima das pestanas, muito fininho, mesmo só para realçar ali aquela parte. Depois vou aplicar bastante máscara de pestanas nas pestanas inferiores. Nas superiores não coloquei para não realçar demasiado, porque a ideia é ser as inferiores as nossas verdadeiras e as outras quase que desaparecerem. Agora com a sombra preta vou escurecer ligeiramente os cantos dos olhos. Usando um pincel fininho de esfumar, vou fazer isto no canto interno e externo dos olhos. Depois, com um pincel mais largo de esfumar e uma sombra preta, vou escurecer muito ao de leve ali o canto interno dos olhos, não os nossos, mas os que desenhamos, para dar ali uma dimensão assim mais cadavérica. Eu estou a usar o pincel mesmo muito ao de leve, mal toque na pele, que é para não exagerar na sombra preta. Depois, mais tarde, irei intensificar isto, mas mesmo assim tem que ser com o pincel mesmo muito leve, para não ficar muito carregado. Vou dar ali também um sombreado na parte de baixo do olho, no canto externo. De seguida vou aplicar pestanas falsas, daquelas que são uns tufinhos, não são as completas, e vou aplicar apenas 2 tufinhos na parte externa do olho que criamos, para intensificar ali aquele canto e o pequeno cat eye que desenhamos.
Tenho que segurar um pouco, que é para a cola secar e as pestanas ficarem na posição que queremos. Agora vou começar a desenhar o esboço do nariz do gato com aquele mesmo lápis mais clarinho. E só depois é que passo ao lápis preto. Desenho uma espécie de parte de cima de um coração para a parte de cima do nariz. Depois contorno a parte da frente do nariz, tal e qual como ele é. Depois faço um risco desde a parte de baixo do nariz até ao início do esboço da boca que desenhámos inicialmente. De lado faço também uma espécie de buraquinhos, como se fossem os buraquinhos do nariz dos gatos. Depois vou preencher tudo com o eyeliner em gel e o pincel fininho. Faço uma espécie de triângulo ali na parte de baixo do nariz, até onde começa aquela risca central. Depois, com o Milk da NYX, intensifico ali a zona dos buraquinhos do nariz, para se notar mais. E faço também um risco muito desvanecido no meio do nariz. Depois, com o mesmo eyeliner em gel, vamos então desenhar o contorno da boca a preto. Usei um pincel biselado mesmo muito fininho. Acho que é o ideal para fazer este desenho, é mais fácil do que um pincel de eyeliner daqueles muito fininhos. Pelo menos para mim é mais fácil desenhar com este. Qualquer erro, esbati ali com a esponja e voltei a desenhar. Agora, a parte mais chata e cansativa desta maquilhagem são os dentes. Comecei por desenhar os dentes da frente. É só fazer triângulos, basicamente, desde o contorno da boca para dentro. Fazer muitos triângulos. Eu usei o mesmo pincel porque é mais fácil. E fui desenhando. Esta parte demora mesmo muito tempo, mas o resultado final fica muito bem, por isso acho que vale o esforço. Não se preocupem se não ficarem perfeitos em termos do desenho, porque depois a pintar com o branco podemos aperfeiçoar e a pintar por dentro com o preto depois também podemos corrigir pequenos erros que hajam. Depois de desenhar os dentes todos com uma face paint branca, eu vou pintar os dentes todos. Comecei por usar um pincel, mas depois troquei porque achei que este era demasiado grande. Esta parte também é mesmo muito demorada. Esta parte não tem nada que saber, é só pintar por dentro dos triângulos que desenhámos com o branco. Qualquer pequeno erro poderá ser corrigido a seguir quando preenchermos o interior da boca com o preto. E é só pintar, pintar, pintar. E pintar. E acabamos de pintar os dentes! Agora, outra parte chata. Com o mesmo eyeliner em gel e um pincel fino, comecei a pintar ali a parte dentro da boca, entre os dentes, com preto. Entretanto, voltei a pegar no mesmo pincel que usei para desenhar os dentes e a boca,
porque achei que era mais rápido. E é só pintar todo o espaço que ficou entre os dentes. Este pincel ajuda muito por causa do comprimento que ele tem, das cerdas serem curtas e também por serem biselado, é mais fácil preencher mesmo aqueles cantinhos no meio dos dentes. Eu escolhi um eyeliner em gel porque é bastante preto, ou seja, não ia ficar manchado. Tem que ser um eyeliner em gel bom, para não ficar com manchas assim que não estejam completamente opacas. Esta parte também é só pintar, 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 tentar que fique completamente preto todos os espacinhos. Como já tinha dito há pouco, nesta parte podem endireitar qualquer dente que não tenha ficado como vocês queriam. Depois vou matificar a parte do centro, principalmente dos lábios, para se notarem menos, com uma sombra preta e um pincel pequeno, para não esborratar os dentes. Com uma sombra cinzenta, vou esfumar ali ligeiramente a parte de baixo da boca para criar o efeito de uma sombra. Depois, com o eyeliner em caneta, vou desenhar ali umas linhas de expressão no sorriso, em ambos os cantos e também na parte de baixo da boca. Com a sombra preta, vou intensificar ali a sombra na parte de dentro dos olhos e no canto externo em baixo também. Depois vou pegar novamente na sombra vermelha da paleta da NYX e vou pintar ali um risco muito fininho na parte dos dentes da frente, junto ao lábio, para dar a impressão da gengiva a aparecer. Depois pego numa sombra ligeiramente mais escura, porque aquele vermelho é muito vivo, para não ficar tão clarinha aquela parte. Depois vou pegar em shampoo seco e vou exagerar muito ali a parte da frente do cabelo, porque vamos pintar com as cores que vamos usar também na pele e assim puxamos para o cabelo e fica-se a notar, o que não irá acontecer no meu cabelo escuro. Agora, pego num pincel de sombra grandito e na sombra vermelha começo a fazer riscas na cara. Riscas essas que eu tento que fiquem mais largas junto à linha do rosto e vão afunilando para o centro. Acho que dá para ver o efeito pela imagem melhor do que a minha explicação. Depois puxo também para o cabelo, como tinha dito. Depois de aplicar com este pincel, esfumo para não ficar tão carregado, com um pincel mais fofo. E vou fazer isto com o vermelho, deixando espaço para entre as riscas vermelhas fazer uma risca preta. Vou sempre aplicando e esfumando, sempre puxando para o cabelo. Como podem ver, o vermelho fica-se a notar por cima do shampoo seco que usamos no cabelo. Depois, achei que precisava ali de uma sombra avermelhada junto ao nariz. Peguei no pincel fofo de esfumar e fiz isso. Depois peguei na sombra vermelha e contornei por baixo da linha do maxilar, continuando com o tema das riscas. Continuei para o pescoço também, deixando sempre espaço para as riscas pretas que vamos fazer a seguir. Agora comecei com as riscas pretas e fiz exatamente a mesma coisa. Tendo cuidado para não carregar tanto, porque a sombra preta depois é mais difícil de esfumar se ficar demasiado. Sempre puxando para o cabelo e esfumando.
Continuei até ao pescoço a fazer as riscas no meio das vermelhas. Esfumei mais um bocadinho do vermelho ali na zona ao lado do nariz, achei que ficava ali bem. Muito ligeiramente, como podem ver, mal se nota. Depois continuei as riscas pretas para o pescoço. Bem esfumado, a ideia não é ficar perfeito, esta maquilhagem é mesmo assim exagerada, não precisa de ficar perfeita. Intensifiquei o preto nos cantos dos olhos. Depois desenhei uns bigodes com um eyeliner em caneta. Depois pus a minha bandelete de orelhas de gato e peguei em sangue falso. Com a parte de trás de um pincel fino, comecei a aplicar assim gotas do sangue falso nos cantos dos olhos, como se estivesse a escorrer dali. Depois sujei assim a parte da frente da boca com o sangue também, usando as mãos e um pincel fofo, com cuidado para não estragar o que desenhámos. Com a parte de trás de um pincel coloquei também sangue a escorrer assim da parte da frente da boca. Sujei o pescoço com as mãos, com sangue. Depois, com a parte de trás de um pincel, continuei a pôr mais sangue, achei que precisava ali de mais, nos olhos. Pus também no pescoço, aparecendo pequenos cortes. Depois, com um pincel, daqueles mesmo de pintar, molhei no sangue e fui fazendo com os dedos, como estão a ver na imagem, sacudindo e assim salpica para a cara. Esta foi a minha participação para o NYX Face Awards, eu espero que tenham gostado do vídeo. Boa sorte a todos os participantes!